Olá a todos, meu nome é Sérgio e eu estou aqui para iniciar a apresentação do grupo de transdutores e sensores óticos, que tem como integrantes o Igor Micael, o Jadson Matheus, a Mariana Donato e eu, Sérgio Lúcio. Bom, os tópicos abordados por nós serão tipos existentes no mercado, modo de operação, precisão, composição física, faixa de medida, velocidade, exatidão e função. Então a gente vai abordar esses tópicos e outros subtópicos que fazem parte desses. O funcionamento básico de um transdutor deve ser lembrado aqui, que é converter uma grandeza física A de entrada para uma grandeza B de saída. No nosso caso aqui, a grandeza A é uma grandeza ótica, né? Então é uma luz, né? E a grandeza de saída é na forma de energia elétrica como um sinal analógico ou digital. Então fica tipificada aqui, definida a grandeza do tipo B como uma grandeza de energia, né, na forma de sinal analógico ou digital. Um transdutor compõe sensores, mas tem também pequenos sensores, pode ter, né, pequenos sensores que são utilizados para leituras da grandeza de entrada aqui, para que ela seja convertida, né, na grandeza de saída. E aqui são propriedades de um transdutor ideal, né, que ele tem uma massa de dimensão nula, não precisa de alimentação e também não tem consumo no circuito onde ele está conectado, mas isso não é a realidade. O funcionamento básico de um transdutor é converter um sinal luminoso em sinal elétrico. E para isso, ele vai usar algumas propriedades físicas da luz, como a cor, frequência e padrão. E essas propriedades vão influenciar no tipo de transdutor que vai ser utilizado, né? Então, diferentes tipos de transdutor podem usar diferentes tipos de propriedade aqui, como, por exemplo, esses 3 tipos de transdutor aqui fazem parte do grupo de transdutores fotoelétricos e vão usar diferentes formas das propriedades aqui físicas da luz para gerar o sinal de saída, né, que é o sinal do tipo B. Os tradutores têm uma boa confiabilidade e exatidão por motivos de conhecimento que a gente tem das propriedades físicas da luz, como o motivo aqui da confiabilidade, né, dos fenômenos físicos também que afetam a luz, e a exatidão por conta também do conhecimento, mas porque nós conseguimos modelar muito bem as formas, né, a onda, comprimento de onda, frequência da luz, para conseguir definir a exatidão aí de um sinal de saída, né, de um transdutor óptico. A velocidade também é um fator de decisão importante na hora de escolher um transdutor óptico. Por quê? Porque, basicamente, a velocidade da luz é a maior velocidade já medida pelo ser humano, né? Então, é a maior velocidade que a gente conhece. Então, é uma grandeza física que tem uma propagação muito rápida no meio, né? Então, isso proporciona também uma maior velocidade de resposta do transdutor. Em relação à classificação e medição, um transdutor pode usar da variação térmica para fazer uma medição, ou também da luminosidade. A gente vai ver por que ele pode usar essas duas formas. A faixa de medição vai do infravermelho ao ultravioleta, na maioria dos casos. Você pode ter transdutores que estão nas faixas além aqui, dessas de infravermelho e ultravioleta, né? Aqui a gente tem o espectro visível, mas ainda tem o ultravioleta, que nós não vemos, mas que os transdutores podem ver. E o infravermelho, que é muito utilizado em sensores, por exemplo, de televisão, né, para receber o sinal do controle remoto, de aparelhos de som e diversos outros tipos de aparelho que tem sensor de infravermelho. A projeção da luz em superfície flexível é um dos princípios do funcionamento e da composição de transdutores ópticos, porque basicamente você vai ter um componente que projeta a luz, né, e outro componente que vai ter uma superfície reflexiva, ou absorvente, ou translúcida, né, que vai utilizar esse feixe aí para fazer uma leitura, né, e converter um sinal de saída. Os fenômenos principais, os fenômenos ópticos principais que influenciam no uso e na composição de transdutores
são os que nós abordaremos agora, né? Alguns princípios óticos. Primeiro, a gente tem a propagação, que pode ocorrer de diferentes formas, né? no meio. Temos a propagação, por exemplo, um laser se propaga de forma, um feixe único, né? Um feixe único, pontiforme, que se propaga no espaço. Aí, lâmpadas, por exemplo, tem diferentes feixes, né? Então tem diferentes formas de propagação. A luz do sol ou uma vela acesa, né, se propaga de diferente forma comparado a um laser, por exemplo. A absorção de energia térmica, então isso vai depender do meio. Então, sobre o que falamos aqui no slide anterior, de poder ser utilizada a variação térmica. Então, quando um determinado meio é composto de um material que absorve a luz, consequentemente, a luz, como ela é composta dos elétrons, né, viajando, né? Então, o material, se ele é composto de um composto químico que absorve a luz, os elétrons que estão viajando aqui vão ser absorvidos por esse composto, consequentemente, elétron absorvido é energia e vai ter uma variação térmica nesse componente, né? Nesse material que está absorvendo a luz, e essa variação térmica pode ser utilizada para uma leitura, né? E a questão da luminosidade tem a ver com a frequência, né, das ondas e a intensidade também, a quantidade de feixes, né, e tudo mais, comprimento de onda, para que isso seja lido, né, e convertido pelo transdutor no final em uma saída do tipo B. Em relação aos meios, os meios óticos, um meio pode ser transparente, né? Então o feixe passa por um meio transparente e sai do outro lado sem alteração. O meio transparente permite a transmissão dos feixes. Um meio pode ser translúcido, em que o feixe entra aqui, né, ou diversos feixes, e sai apenas uma parte, né, outra parte é ou refletida ou absorvida por esse material aqui. Então esse é um meio translúcido. E um meio opaco, onde o feixe não é transmitido do outro lado, mas ele é absorvido ou refletido. Um exemplo de um meio opaco é um espelho, que é muito utilizado também na composição de transdutores, né? Um espelho que altera a trajetória de um feixe e não deixa com que ele seja transmitido para o outro lado do material, né? Então esses são os principais meios óticos. Em relação aos fenômenos óticos, nós temos aí o fenômeno da difração, por exemplo, da refração, né, que aqui no caso é representada por uma luz branca que entra em material que gera refração, e do outro lado sai diversos feixes aqui em diferentes frequências, né, que podem ser lidos de diferentes maneiras por um transdutor e convertidos, né. E tem a convergência, que também é muito utilizada na composição de transdutores, que você tem feixes paralelos e que, ao passar por uma determinada lente convergente, né, claro, esses feixes vão convergir para um único ponto, e nesse processo pode ocorrer a leitura em alguns tipos de transdutor nesse único ponto, para que seja feita a conversão, né. Por fim, então, nós temos a composição física, que eu não vou explicar completamente, porque o Jadson vai estar dando alguns exemplos da composição e do funcionamento de transdutores óticos, mas você tem aquilo que eu tinha apontado anteriormente, que é um meio que propaga, né? Um meio que propaga aí a luz. Então tem um laser aqui, é um feixe pontiforme, né? Um único feixe aqui. Você tem um meio aí que causa a reflexão, né, desse feixe. Então o feixe é refletido através desse meio aqui. Ele se propaga através do ar, que é um meio transparente, né, que não impede a propagação de maneira alguma. Passa pela célula de Pockels aqui, que a célula de Pockels utiliza uma tensão para alterar o feixe. E por fim, ele chega no fotodetetor aqui e sai como tem um sinal de saída aqui que já é na forma B, que é um analógico digital na grandeza elétrica, né? Então basicamente é
Essa é a ideia geral do funcionamento de um transdutor óptico. Dando continuidade à apresentação, aqui eu vou expor alguns dos exemplos de transdutores ópticos mais utilizados no mercado. Existem transdutores ópticos de vários tipos, como para medição longitudinal ou medição transversal, para medir a altura de um veículo, por exemplo, ou para fazer medição em 3 eixos. Como são vários, eu não vou apresentar todos eles, mas vou falar de 2 deles que eu acredito ser bastante importante. O primeiro deles são os transdutores ópticos para medição de altura do veículo, que tem como princípio a triangulação, o que significa que as suas distâncias são determinadas através de triângulos hipotéticos com comprimentos dos lados iguais a essas distâncias medidas. E esse transdutor, ele tanto incorpora um transmissor como um receptor, e são alojados tudo no mesmo corpo. E esse transdutor funciona da seguinte forma. Primeiro, o transmissor produz um feixe luminoso no qual é projetado no solo, sendo refletido e de volta e capturado pelo receptor. Aí essa luz capturada é projetada por uma lente sobre um detector fotoelétrico, no qual produz um sinal elétrico baseado no ponto de incidência de luz. A imagem ao lado refere-se a 2 transdutores funcionando em triangulação para medição da altura de um determinado veículo. Nesse outro exemplo, eu trago um transdutor óptico para medição longitudinal. Percebe-se que esse transdutor foi colocado ao lado de um veículo, o qual ele vai ser capaz de medir a velocidade e o deslocamento no sentido longitudinal, ou seja, ele só vai ser capaz de medir o deslocamento para frente desse veículo e não conseguindo medir os deslocamentos nas laterais. Para ilustrar o funcionamento de um transdutor óptico, eu trouxe uma imagem onde o número 1 refere-se ao transdutor fotoelétrico e o número 2 ao sistema de lentes, que funciona da seguinte forma. Os feixes de luz são refletidos por uma superfície e que passa através de uma lente que os projeta sobre um retículo transparente, e através desse retículo existem outros 2 sensores fotoelétricos, que, ocorrendo a movimentação entre o transdutor e a superfície reflexiva, geram pulsos elétricos proporcionais ao comprimento de onda. E cada um desses pulsos gerados pelos sensores são idênticos em amplitude, porém são defasados de 180 graus. Para se obter apenas um único sinal que corresponda à realidade do movimento, utiliza-se uma determinada estatística, através da frequência central representativa. Essa frequência é a média dos valores de todas as frequências captadas, e a partir desse ponto, pode-se correlacionar a velocidade de deslocamento com a frequência obtida, sendo a velocidade diretamente proporcional à frequência. Uma das grandes vantagens de utilizar desses equipamentos, além da facilidade de montagem e de utilização, é que ele pode realizar medições de velocidades muito pequenas, como por exemplo abaixo de 1 km por hora, ou até velocidades muito elevadas, acima de 300 km por hora. E essa é a ideia de funcionamento de um transdutor óptico. Em seguida, nossos colegas Igor e Mariana continuarão a apresentação explicando sobre os sensores ópticos. Vou falar um pouco sobre sensores ópticos. Os sensores ópticos são sensores cujo elemento de emissão e recepção estão justapostos no mesmo conjunto óptico. Os raios emitidos pelo transmissor refletem na superfície do objeto detectado e retornam ao elemento receptor. Para que servem os sensores ópticos? Esse tipo de sensor possui diversas aplicações. Ele pode ser usado para averiguar de diversas maneiras o padrão de produção. Do mesmo modo, ele é capaz de detectar qualquer tipo de substância, material, cor, distância, contraste, transparência, marca, entre outros. Tudo isso de acordo com a necessidade de aplicação dentro do processo de automação. Um exemplo da utilização dos sensores ópticos é na esteira.
O sensor é capaz de detectar a presença e características de determinados objetos com precisão, dispensando a presença de um ser humano para fazer esse tipo de checagem. Sendo assim, resulta em mais eficiência com menor custo. O princípio de funcionamento desses sensores. Os sensores ópticos ou fotoelétricos têm como princípio de funcionamento o uso de propagação de luz. Esse tipo de sensor é utilizado comumente para indexação de objetos ou para medições de distância em que um objeto se encontra em relação ao sensor. As luzes emitidas por esse tipo de sensor, podem ser de três tipos: a vermelha, laser vermelho e infravermelho. Aqui vou falar um pouco sobre os tipos de luzes, onde a luz vermelha é utilizada para a detecção de objetos opacos de médio e grande porte, como por exemplo caixa de papelão e embalagem não metalizadas. Já o laser vermelho é utilizado para a detecção mais precisas envolvendo os objetos de pequeno porte, devido ao feixe de emissão de luz ser estreito e focalizado. Já o infravermelho é utilizado quando há necessidade de detectar objetos transparentes, como por exemplo vidros, garrafas de plástico, entre outros. Aqui temos uma tabela simplificando os tipos de luzes utilizados pelos sensores ópticos. Podemos averiguar na tabela que a luz vermelha é utilizado para objetos de médio e grande porte, já o laser é para objetos pequenos, o infravermelho para objetos transparentes. Na última coluna podemos observar se essa luz é visível ou não ao olho humano, vendo que o vermelho e o laser vermelho pode ser visto pelo ser humano, já o infravermelho não. Os sensores ópticos têm dificuldade na detecção de objetos da cor escura, devido a essas cores serem grandes absorvedores de luminosidade, afetando diretamente a distância da detecção. Olá a todos, eu me chamo Igor Micael e eu vou estar dando continuidade à explicação sobre os sensores ópticos. Atualmente, nós temos três tipos de sensores ópticos disponíveis no mercado. Nós temos o tipo difuso, o tipo reflexivo e o tipo barreira. O tipo difuso, o seu funcionamento é simples. Nós temos aqui o nosso emissor e o nosso receptor. O emissor emite um feixe de luz, como foi dito anteriormente. Assim que esse feixe de luz ele toca no objeto, ele é refletido para o receptor, causando dessa forma a atuação desse sensor. Outro sensor que temos no mercado é o retroreflexivo, que diferente do difuso, o seu emissor e o seu receptor já estão em contato, pois ele tem esse espelho prismático que possibilita a ampliação da distância de atuação desse sensor. Eles já estão em contato, ou seja, o emissor e o receptor já estão conectados um com o outro, e o seu funcionamento age como se fosse uma chavinha normalmente fechada. Sendo assim, à medida que um objeto entra em contato entre o emissor e o espelho prismático, causando a interrupção da conexão entre os dois, o receptor perde essa conexão e essa perca de conexão faz com que o sensor atue. Outra coisa interessante, vale ressaltar sobre esse sensor, é que ele consegue detectar objetos mais opacos, mais transparentes. A sua aplicação varia bastante. Ele pode ser utilizado em fábricas de metal mecânica, fabricantes de máquinas, embalagens, automação industrial, enfim. O sensor do tipo barreira. Assim como os outros sensores, ele possui o seu emissor e o seu receptor. Entretanto, o emissor e o receptor desse sensor
eles não estão encapsulados no mesmo corpo, eles estão em corpos diferentes. Sendo assim, é necessário ter duas conexões para o emissor, uma para o emissor e outra para o receptor. Por não estarem no mesmo local, não estarem no mesmo corpo, esse sensor permite a detecção em uma distância maior. Aí ele funciona. O seu princípio de funcionamento é parecido com o retroreflexivo. Um objeto entra em contato entre o emissor e o receptor. O contato entre o emissor e o receptor é interrompido e isso causa a atuação desse sensor. Esse sensor, ele é possível detectar objetos menores a uma distância maior. Então, essa é uma das vantagens da utilização dele. Se você estiver trabalhando numa planta industrial onde você vai ter que percorrer uma distância maior e vai passar por esse sensor ali um objeto menor, ele consegue fazer essa detecção e ele é bem mais preciso que os outros sensores. Ele geralmente é utilizado em portão, você pode utilizar ali um portão, aí onde a gente vai ter aqui nosso emissor e aqui do outro lado o receptor. Sendo assim, se o carro parar aqui na frente do portão, como o contato entre o emissor e o receptor vai estar cortado, ele não vai atuar. Sendo assim, o timer, mesmo se o timer do portão estourar, o portão não fechará em cima do carro. Agora vamos falar um pouco mais sobre as vantagens e as desvantagens da utilização de cada sensor. Bom, o difuso, ele não necessita de você utilizar um espelho para refletir um sinal para o outro. Entretanto, por você não utilizar um espelho, você perde no quesito distância, você vai ter uma menor distância de operação ali. É possível você determinar o raio de detecção do seu sensor. É possível você determinar a que distância o seu sensor irá operar. Ele possui um alcance maior para objetos mais claros, ou seja, quanto mais claro o seu objeto, mais fácil de detectar será. As desvantagens são que ele opera em uma distância menor e se caso você estiver trabalhando com uma distância menor, ele requer menor reflexão. Se você for trabalhar com uma distância maior, obviamente ele vai precisar de maior reflexão. O retroreflexivo tem a vantagem de fácil instalação, porque eles já estão em um corpo único. Sendo assim, é fácil de alimentar também. E é fácil de alinhar, e é fácil de alinhamento também. Ele permite ajuste na sua sensibilidade, ou seja, dá para você determinar que tipo de objeto você vai começar a detectar ali. Você pode colocar para detectar um objeto transparente ou apenas objetos que não sejam transparentes, ou fazer alguma coisa com a atuação de, se caso um objeto transparente passar por ali. Dá para você fazer esse ajuste. Ele tem a desvantagem de estar utilizando o espelho, ou seja, se caso esse espelho suje, ou se você trabalha numa planta que é mais suja, você vai ter que manter esse espelho limpo, porque a sujeira do espelho pode dar uma interferência no sinal e causar uma atuação indevida, por exemplo. Ele também possui um menor alcance em comparação com o tipo barreira. Ele também não pode detectar objetos mais brilhantes. Vamos aos tipos barreira, então. Os tipos barreira, ele tem a vantagem de detectar um objeto pequeno a uma distância consideravelmente grande. Ele pode trabalhar com um ambiente sujo, possui uma maior confiabilidade do que os outros sensores, possui uma menor manutenção, entretanto são mais caros, porque possuem duas conexões elétricas, o alinhamento entre os feixes deve ser exato para evitar interferências indevidas. E também ele não detecta objetos transparentes. Aqui é a faixa de operação de cada sensor. Sendo assim, o difuso ele opera de 0 a 2 metros. O retroreflexivo opera de 0 a 10 metros. Já o tipo barreira opera de 0 a 25 metros. Então, o sensor que você deverá utilizar vai depender muito da sua aplicação. Sendo assim, se você vai trabalhar com uma distância maior, é mais viável a utilização do tipo barreira. Agora, se você vai
trabalhar com uma distância de até 10 metros e vai trabalhar com objetos transparentes, é mais viável a utilização do reflexivo. Agora, se for uma distância pequena, já é tipo de até 2 metros, a utilização do difuso é mais interessante. Então, tudo vai depender da sua aplicação, do que você vai querer atuar, do que você vai querer executar com esse sensor. O corpo do sensor varia bastante. A gente pode ter ele no formato cilíndrico ou no formato do tipo bloco. Vai depender também da arquitetura do sistema que você vai estar executando. Se é mais interessante a utilização dele em cilindro, ou se é mais interessante da utilização dele em cilindro, ou se é mais interessante a utilização dele em bloco. Bom, além de especificar, depois de você especificar a distância, o local de trabalho onde você vai estar atuando esse sensor, o tipo de atuação que você vai querer para esse sensor, é necessário você também definir também as características elétricas desse sensor. Se ele vai ser de um tipo PNP ou se ele vai ser um tipo NPN, se ele vai ser normalmente aberto, se ele vai ser normalmente fechado, se ele vai trabalhar com 24, 110 ou 220 volts, o tipo de cabo que ele vai ter, se ele vai ser um cabo tipo PVC ou se vai ser um tipo PUR, se ele vai ter o tamanho do cabo, o comprimento desse cabo, o tipo de conector, se ele vai ser um conector M8, se ele vai ser um conector M12, tudo isso vai depender do tipo de projeto que você vai ter. Então, isso tudo vai ter que ser definido de acordo com o seu projeto. Então, gente, foi isso, o nosso projeto. Desde já agradeço a atenção de vocês. Obrigado.